dia, gente. Tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Eu espero que todos vocês possam estar bem. Eu sempre gosto de trazer a casa 4 e ela é uma casa muito importante pra gente, porque a cúspide da casa 4 sustenta todas as outras cúspides. E a casa 4, então, representa o nosso mundo interior, representa nossa família, né? Os nossos enraizamentos, os nossos hábitos que acabam se tornando inconscientes. Porque na verdade a gente vai imitando os nossos pais, né? Imitando o que está acontecendo no nosso entorno, e por conta dessa imitação, a gente com o tempo não sabe diferenciar se o hábito que temos, que é hábito familiar, ele é um hábito nocivo ou não. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês, uma reflexão, é que a família, a ideia da família, o referencial de família que temos, é um referencial de família num todo muito distorcido. Por quê? Porque a gente vê isso no reflexo na sociedade, no externo, na via pública. Um lugar desestruturado internamente, a gente vai construir uma sociedade desestruturada. E aí o Plutão em Capricórnio, ele traz basicamente isso à tona. Todas as estruturas da sociedade que não estão de acordo aí com paradigmas e principalmente com enraizamento saudável, harmônico, eles têm que cair, eles tendem a cair. E tem um desenho, esse desenho não é muito legal não, é um desenho, eu não gosto desse desenho, é um desenho muito feio assim, esteticamente falando, mas é um desenho que uma vez eu ouvi um trechinho de uma música, que é um desenho que fala um pouquinho também de outros filmes, né, que é Lorax. E é uma cidade, né, que construíram totalmente artificial, e no final tem um menino que vai lá, quebra tudo, né? Ele é o típico Plutão em Capricórnio, ele quebra aquela estrutura daquela sociedade para mostrar para as pessoas a realidade. E aí ele vai lá e planta uma semente de uma árvore, porque a cidade não tinha árvore. E é bem interessante, porque aquele filme, aquele desenho é muito real, né? Ele é muito realista. Apesar de a gente achar que é um desenho, mas ele é muito realista. E isso é importante da gente entender, né? Tudo aquilo que está desestruturado, a gente precisa vir à tona. E quando a gente, então, ou seja, aquele menino, nesse desenho, ele foi corajoso e ele foi um menino totalmente desagradável. Ele era desagradável aos olhos de quem? Aos olhos daqueles que queriam continuar com aquela estrutura. E aí o que acontece? Por muito tempo, eu sempre fui uma menina que as pessoas consideravam, Marcela, você é desagradável, né? E eu falava assim, mas o que vocês estão fazendo errado? Por exemplo, eu era aquela menina, tipo, quando eu tinha meus 14, 15 anos, as pessoas jogavam lixo na rua, eu pegava o lixo delas e jogava dentro do carro delas. Eu falava, não, é seu, cuide. Sempre foi assim, né? E sempre fui uma criança que sempre questionei, que sempre falei. E isso, de alguma forma, trazia desconforto para aqueles que queriam continuar na sua zona de conforto. E eu comecei, então era muito interessante, porque eu já passei por muitas situações onde as pessoas falavam, viu, o problema é você, eu não sei o quê, que a gente pode falar um pouquinho do bode expiatório também, a ovelha negra da família. Com o tempo, gente, eu comecei a achar que esse tipo de atitude que eu tinha, de questionar, de falar, gente, mas olha, era errado. Porque todo mundo falava, ninguém quer ficar perto de você é desagradável, você não sei o que, não sei o que, blá 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 blá. Eu comecei então a achar que essa minha característica, que é um pouco parecido com essa característica desse menino desse desenho, era algo ruim. E aí eu comecei o quê? Foi um período muito trevoso pra mim, muito triste pra mim. Eu comecei realmente, gente, a ficar um zumbi.
e de realmente achar que não, tudo bem, eu acho que eu tô sendo desagradável, vamos viver do jeitinho que a gente tá vivendo. E foi um tempo muito ruim, porque foi um tempo de você negar aquilo que você enxerga, negar a si mesmo e principalmente negar a sua coragem de mostrar, né, determinadas outras coisas. E aí, gente, na vida, a gente tem que fazer escolhas, né? A gente tem que fazer escolhas. Principalmente que muita gente fala, né, dentro de família, ah, mas família é assim. Esse tipo de fala precisamos mudar. Não, gente, família não é assim. Isso não é família. Existe uma série que eu assisti, eu não assisto muito a série, gente, mas às vezes eu assisto, que era uma série que era, o menino foi adotado, um menino negro, foi adotado por pais brancos. Vocês têm que entender o contexto, tá? E esse menino sempre se questionou, lógico, né? Eu não nasci desses pais. Ele sabia que ele era uma criança adotada. E ele sempre falava pra mãe, mãe, eu quero conhecer meus pais, mãe, eu quero saber quem eu sou, de onde eu vim. É um direito de todo mundo, né? Saber disso. E a mãe, ela conhecia o pai da pessoa, mandava carta pro pai da pessoa, mas ela não permitia, né, que o pai biológico fizesse contato com a criança. E isso foi passando, e depois, acho que quando ele tinha 36 anos de idade, ele descobriu, ele foi atrás, conseguiu achar o pai, e foi então descobrir toda a verdade. O que eu quero também dizer com relação a isso? É que a verdade da sua família, das coisas que acontecem na sua família, vão aparecer. Vão aparecer. Se você quiser fuçar, se você quiser cavar, se você quiser saber, vai aparecer. Pode ser doído? Pode. E eu tô contando nesse caso dessa série. O que acontece? Ele descobre toda a verdade. Ele descobre a verdade de uma maneira que o pai não contou, porque a mãe, né, a mãe adotiva, chegou para o pai biológico e falou, olha, você não abre a boca do nosso acordo que a gente tinha quando, né, o menino nasceu. E o cara, por medo, isso é um abuso de autoridade. Por medo, ele falou, tudo bem, eu fico na boa, não falo nada. Só que o cara descobriu. Como ele descobriu? Um dia ele foi no apartamento do pai, biológico, e achou uma carta da mãe. E aí o que acontece? A verdade começa a ser falada. E aí é muito interessante. Quando a verdade vem à tona, a primeira coisa que acontece é a raiva, né? Quando a verdade vem à tona, a primeira coisa que acontece é a raiva. E foi muito interessante todo o episódio. Só que a série, ela coloca de uma maneira muito romantizada. Do tipo, ah, mas ela fez isso por amor. Gente, isso não é feito por amor. Isso é feito pelo medo. Quando a gente tem medo, a gente tem abuso de autoridade, a gente mente, a gente camufla. Por que ela fez isso? Por que ela não deixou o pai verdadeiro? Porque o pai verdadeiro podia buscar a criança e a criança podia sair de onde ela estava, mas era um direito da criança, né? E a criança pedia isso, era uma necessidade da criança, como também era uma necessidade do pai ter o filho. Pode ser que naquele momento, quando essa criança nasceu, o pai não tinha condições de ficar. Mas se as pessoas elas se transformam, tudo, elas têm o direito. Então ela fez isso pelo medo, né? E medo, e aí que tá, isso não é amor. Isso não é amor. Eu já vi e já passei por situações com muitos pais, por exemplo, que não deixaram seus filhos seguirem alguns sonhos quando eram mais jovens, e esses filhos também não tinham ainda muita formação, desenvolvimento para terem coragem de chegar a falar não, e basearam as suas falas através do medo. Então, assim, eles reprimiram muitos sonhos de muitos jovens, alguns pais, pelo medo. Por quê? Porque muitos pais, gente, eles têm a vida interior vazia. A gente tem que falar sobre isso. Eles têm a vida interior vazia. E quem dá alegria ou impulso é esses filhos. E além disso, alguns pais têm traços muito distorcidos. Tem pais que gostam de exercer abuso de autoridade. Tem pais que gostam de humilhar filhos. Tem pais que gostam de sempre estar nessa posição de comando. E lá na rua, na vida,
às vezes eles não conseguem exercer isso, mas dentro de casa eles exercem. Já viram isso? Nossa, meu pai é uma autoridade dentro de casa, mas na rua é um franguinho, sabe? É um miadinho, não consegue ter voz. Né? Isso mostra, na verdade, a pequenez dessas pessoas. Né? A falta de autovalorização, a falta de um poder de verdade, mas não um poder, esse poder que a gente conhece também é distorcido, mas é um poder na vida. Então, a família, ela precisa ser muito reestruturada. E falar sobre isso mexe, traz verdades à tona. E ninguém quer ver isso, né? É como nessa série. Foi muito interessante que essa série é isso, assim, o personagem, gente, ele mudou da água pro vinho. Ele era um personagem, depois virou outro, e mudou da água pro vinho, né? Mudou da água pro vinho. Então, ou seja, quando a gente conhece uma verdade, essa verdade vai libertar, por mais doído que seja, né? Por mais doído que seja. Então, eu trago aqui, sempre converso, né? Quando as pessoas fazem atendimento comigo, porque tem muitas pessoas em atendimento que falam: ai, Marcelo, eu quero tanto sair, mas meu pai, minha mãe, não sei o quê. São pessoas, às vezes, com 25, 30 anos, 35 anos. Eu sempre falo, né? Você tem que seguir sua vida, você tem que seguir seu rumo. Mas a gente tem muito dessa história romantizada da família. Ah, não, mas aí eles não vão viver, eles não vão sobreviver. Gente, cada pessoa tem que ser responsável pela própria vida. Tem que aprender. Não a gente delegar isso. Eu imagino eu delegar a minha saúde para os meus filhos. É um peso isso. É um peso. Né? Você tem que aprender a lidar com a sua própria vida. Então, eu trago sempre essa reflexão e percebam se o referencial de família que vocês têm, ele é saudável. E infelizmente, principalmente no Brasil, no inconsciente coletivo no Brasil, se a gente fala sobre esses contextos, se a gente fala sobre determinados contextos, né, a gente é visto como um vilão, infelizmente. Você pega em outros lugares do mundo, as pessoas elas são muito mais autônomas. Ser autônomo no Brasil não é visto como algo tão bom. Por isso que é até interessante que abrir uma empresa no Brasil é tão desafiador. Ser autônomo no Brasil não é visto como algo bom. Por quê? Porque ser autônomo faz com que você quebre determinadas estruturas codependentes. Isso em vários setores. Então, eu trago essa reflexão para vocês para que a gente possa entender o que é família. O que é família? E uma outra coisa, o que é mais interessante, quanto mais a gente vai se autotrabalhando, limpando as nossas raízes, limpando daquilo que a gente veio, gente, cada vez mais a gente vai se sentindo que a gente não pertence àquilo, né? Mas de uma maneira verdadeira, real. Muitas vezes a gente até tem laços ainda familiares, mas às vezes a gente não quer assumir, a gente fala, não, não pertence não. E às vezes pertence sim, às vezes tem o mesmo comportamento da família. E aí o que acontece que não está sendo um autotrabalho verdadeiro. O autotrabalho verdadeiro é falar, putz, meu, eu tenho a mesma coisa que você, cara, que coisa. Mas a grande questão é que eu tô assumindo e eu posso limpar, transformar e transcender. Cabe o outro, se quiser transformar, limpar e transcender. Não cabe a você fazer o trabalho do outro, né? Cabe você fazer o seu trabalho. Então, eu trabalho muito nessa questão. E quando você está em família, você precisa aprender, a família, as pessoas, quando estão em família, elas precisam aprender que cada ser humano tem uma necessidade diferente. Cada ser humano tem uma necessidade diferente, né? E que a gente não pode impor as nossas necessidades naquela criança. Então, cada ser humano tem uma necessidade diferente e que com o tempo a gente precisa sim falar, sabe? De uma maneira, claro, calma, sem raiva, sem brutalidade. Em muitos momentos a gente não consegue fazer isso, mas isso que você sente é seu, não é meu, né? Saber separar. Esse processo de separação é que faz com que a gente saia de ligações
que são kármicas, trabalhosas, né? De, de enraizamentos distorcidos para que a gente possa se enraizar, né, em coisas mais harmônicas. E é isso, né? Eu sempre falo, eu sempre trago muito isso. Hoje o meu referencial de mãe, o meu referencial de pai, hoje não é mais o meu pai e minha mãe biológicos, físicos, porque eram muito distorcidos, eram muito doentes, eram mentalmente falando. Entendo, compreendo, nasci nessa atmosfera. Isso trouxe repercussões para mim, que até hoje eu venho trabalhando, né? Mas eu acredito muito no processo que a gente pode sair disso. Então hoje eu pego o que é um referencial de pai, o que é um referencial de mãe. Então, eu pego aquele referencial de pai, aquele referencial de mãe, e aí eu falo assim, meu, esse referencial de pai e mãe sustenta a minha, a minha vida de uma maneira mais harmônica, né? Você aceita o que você tem. Você aceita a realidade. Vim dessa atmosfera. E essa atmosfera, querendo ou não, você acaba também trazendo para você. E aí esse é o trabalho. Então, pode ser que os meus pais fizeram um trabalho de limpar, pode ser que não, aí fica tudo uma carga para a próxima geração. Então, ou seja, eu tento fazer o que? Uma limpeza ao máximo que eu posso em mim, para que as próximas gerações, né, como minha filha, meus netos, etc., tenham menos carga de questões distorcidas e deturpadas. Isso é uma coisa bem importante, bem interessante que a gente tem que analisar, né? De que cada um precisa fazer o seu trabalhinho. Sabe aquela coisa? Cada um precisa limpar o seu quadrado. Limpa o seu, cara. Eu limpo o meu, você limpa o seu. Não vem jogar o teu em cima de mim, não. Sabe? Delega, sabe? Delega a responsabilidade pro outro. Ó, a responsabilidade é tua, não é minha. Isso é uma das coisas que também eu aprendi, que isso é família também. E foi uma das coisas que mais me trouxe liberdade. Que eu achava que eu tinha que arcar com a responsabilidade de todo mundo. Eu lembro de uma vez, só para vocês entenderem como isso unifica, né, a gente, quando a gente está em formação ainda. Eu lembro de muitos episódios da minha família que as pessoas falam, viu, eu estou assim por causa de você. Eu sou assim por causa de você. Você me deixa nervoso por causa de você. Isso é um comportamento muito abusivo. Muito abusivo. E aí voltando para o começo do áudio, lembra que muitas vezes a gente tem que ser desagradável, porque aquilo que é agradável, de fato, não é agradável, não é harmônico. Então a gente sempre tem que fazer essas reflexões, gente. Este é uma autoanálise importantíssima. E aí, vocês devem fazer onde vocês estão, no trabalho de vocês, com as pessoas que vocês estão. Isso é muito importante, colocar essa voz, da gente perceber, da gente analisar, porque verdades virão à tona. Eu vou só contar para vocês um caso que eu passei, que é verdade, que veio à tona. Ninguém esconde, né? As coisas vêm à tona. Todo o iceberg vai vir uma hora pra cima. Todo. Eu lembro de uma vez que eu tinha um namoro, pra vocês terem. E nesse namoro eu namorei 5 anos. Eu sempre confiei cegamente nessa pessoa. Às vezes eu desconfiava em alguns momentos, mas eu sempre confiei. Eu sempre fui muito fiel. Essa coisa de Vênus e Marte em Leão é assim. Aí a gente vai aprendendo com o tempo. Mas eu era jovem, eu tinha 20 anos. Um dia, fui na casa dessa pessoa. E aí ele foi tomar banho. E é por isso que eu falo, o inconsciente, a gente consegue controlar o inconsciente até certo ponto. Depois de certo ponto, a gente não consegue controlar. Esse inconsciente vai vir à tona, que é a verdade. E ele foi tomar banho. Olha que interessante isso. Eu falei pra ele, posso usar a sua internet? Nosso relacionamento não era bom, mas eu também não sabia, gente, o que era bom. A gente não sabe, é por isso que eu falo, a gente não tem referenciais. E ele foi tomar banho. Hoje eu dou risada, né, gente? Na hora que eu fui abrir o computador dele, na época era Orkut, ICQ, Messenger. Ele tinha vários Orkuts falsos, fakes. E saía com um monte de gente. Na hora que eu descobri isso, bem, eu fiquei que nem o cara lá, com raiva, lógico, né? Mas aí eu fui descobrindo que realmente, o que eu vivia? Eu vivia numa relação que não era uma relação, não existia nem relação, né? Que era, na verdade, né, tudo menos relação. Então, eu sempre sou o tipo de pessoa que eu trago a verdade, mesmo que a pessoa não goste.
mesmo que a pessoa não goste do que vai ouvir. Mas é melhor a gente falar a verdade. Sabe por quê, gente? Em qualquer situação que a gente esteja, porque se a gente não falar a verdade, uma hora essa verdade vai surgir, que nem nesse caso. E ele, nossa, na hora que ele falou, putz, eu deixei aberto meu computador, não era pra você saber. Aí eu falei, nossa, que legal, né? Né? Que bacana, né? Até quanto tempo a pessoa. É isso que eu falo, uma hora as coisas vão aparecer. E isso é dentro da família, de relacionamentos, isso é na sociedade, no governo, qualquer lugar que seja, uma hora as coisas vão aparecer. Seja nessa vida, na próxima vida, vão aparecer. Por isso que eu pelo menos, gente, eu sou o tipo de pessoa que depois de muitas experiências que eu passei, hoje eu não me surpreendo muito. Não me surpreendo. Eu não me surpreendo mais com nenhum ser humano. Por quê? Primeiro, porque cada ser humano tem os seus lados inconscientes que controla. Tem a sua vida particular e uma vida particular meio escorpianina, oculta. Todo mundo tem. Todo ser humano tem. E o que que acontece? Eu não me surpreendo. Eu não me surpreendo. Nossa, não me surpreendi. Então hoje, assim, determinadas coisas vêm, hoje eu não me surpreendo. E eu falo assim, isso diz respeito a você, não diz respeito a mim, né? Isso é uma questão que você vai ter que lidar, não é comigo. Então, exemplo, se hoje uma pessoa, hoje, com a cabeça que eu tenho hoje, tudo bem que né, se eu tivesse uma cabeça hoje, não entraria num relacionamento desse. Mas hoje eu vendo a situação com uma outra percepção, né? Não tem como. Chega uma hora que o inconsciente ele relaxa. Chega uma hora que o consciente ele relaxa, o inconsciente ele aparece. Não tem como, né? Por isso que, na minha percepção, com relação aos trânsitos astrológicos que estamos vivendo, gente, daqui pra frente é só limpeza. Só vai aparecer caca. Então não se surpreendam. Não fiquem, putz, cara, não se surpreendam. Só vai vir meleca. Só vai vir caca. Então já sabe, gente, não fica com raiva. Já entenda, já compreenda. Então muitas informações veladas, ocultas, vão começar a sair, que é normal, é um processo de limpeza mesmo, né? Sabe aquela espinha que estava interna, ela vai para fora. Sabe aquele furúnculo na bunda que estava para dentro, vai para fora. Uma hora vai vir, uma hora vai aparecer. Então eu acho isso muito importante da gente ter e com a gente mesmo. Até com a gente. Teve um dia que saiu uma coisa muito feia de mim. Eu não sabia que tinha esse monstro dentro de mim. E tinha. Essa parte. Tinha. E veio pra fora. Eu falei, pelo amor de Deus, o que que tem dentro de mim que eu não sabia? E é ótimo que vem pra fora, porque só assim a gente sabe o que que tinha dentro da gente. E não abafar mais, né? Ir lá e lapidar, ir lá transformar, ir lá regenerar. Uma parte nossa que a gente não tinha consciência.